Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Era frágil, né? Se dividiu. O general Ptolomeu foi para o Egito, né? E criou uma dinastia ptolomaica. Muito pouco criativa, porque todos os reis são Ptolomeus e todas as rainhas são Berenices, Cleópatras e Alcione, né? Não tem muita diferença os nomes. E o Ptolomeu II pediu uma história do Egito, né? Que fosse, né? Até para se legitimar, né? Ele era grego, né? Aham. E ele pediu então a um sacerdote, né? Maneto, né? E ele foi fazer então um levantamento das cronologias que são encontradas nas tumbas, nos templos. E aí, o que ele fez? Ele foi agrupando essas famílias no que ele chamou de dinastias. E ele encontrou 30. Né? E o que é cada dinastia dessa? A dinastia não é só de sangue. Né? Vou dar um exemplo. Eu sou um faraó e eu tenho minha esposa. Mas a minha esposa tem um irmão. Eu também tenho um irmão. Vamos supor, então, que eu morri, né? Ela morreu e a gente não teve herdeiro. Um dos dois, né? No caso, o homem, ele vai ser escolhido como... Ele vai ser o faraó. Saiam na porrada, se matem aí, decide quem que vai ser. Nem sai na porrada, porque assim, é uma linhagem divina. Porque no momento em que eu casei, né? Você é meu irmão, vocês dois são meu irmão. Eu me casei com uma rainha. Com Berenice. Eu virei faraó. Né? Do Egito lá no período faraônico. Eu virei faraó. Né? Vocês dois vão ter direito, no caso da nossa morte aqui, a assumir. Eu sou da família real. Né? Sim, Vamos pensar, sim. eu tô Quer dizer, né? Mas, por exemplo, vamos diferente. Eu sou faraó, mas a minha esposa não é de família real. Né? Nós três morremos. Mas é como se você fosse ungido, né? Por uma realeza. Então, ela, uma vez que houve o casamento, a coroação, né? O ritual da coroação, ela está ungida ali. Então, os parentes dela vão ter direito ao trono também. Né? Quando morre todo mundo desse grupo, desses dois grupos, aí se escolhe um novo líder. Entendeu? E aí esse maneto, ele vai, bom, aí se escolhe um novo líder, que aí o sacerdote escolhe, que pode ser normalmente ou um sacerdote ou um general. Né? Eles são escolhidos para dar início a uma nova dinastia. Né? E pasmem, que isso foi feito 250 a.C. e até hoje a gente usa isso. É verdade. É mais de 2.000 anos a gente usa. A egiptologia fez alguns acertos de alguns faraós que estavam no lugar errado, alguns estavam desaparecidos, né? Mas, do modo geral, né? Essa é a ideia da dinastia, né? Não é somente pelo sangue. Uma coisa que a galera, acho que a maioria não sabe, é que as mulheres lá, elas tinham importância, né? Sim, sim. Elas não eram, pensar assim, uma Os segunda mesmos opção, direitos não. que o Isso, homem. as mulheres, Sim, elas sim. tinham força, poder, vamos pensar, voto nas decisões, né? Então, a gente tem rainhas que se tornaram faraós mesmo. Né? Nu. É o caso da Hatshepsut, da Nefertiti, né, esposa do Akhenaton, faraó famoso, e outras, né, que a gente conhece, mais antigas, que tem noção. A própria Cleópatra, ela não era a rainha, ela era o faraó, né? Porque, mas aí por exemplo, quando vira a imagem da Hatshepsut como faraó, a iconografia é masculina. Aí a pessoa fala, não, nossa, o egiptólogo do século XIX, ela é lésbica, né? Assim, ela não é... Se você pega a estátua, não, normal. Né? Mas a iconografia nas paredes dos templos, ela é masculina. Isso é magia, entendeu? Porque o cargo é masculino. Tanto é que o nome dela era assim, Horus Fêmea. Aparecia, porque o título é Horus. Entendo. Aí eles botavam um símbolozinho do lado para dizer, olha, ela é um Horus, mas é mulher. Entendeu? Assim. Entendi. Então, quer dizer, não é... Então, assim, estudar o mundo egípcio, né, você tem que ter essa noção que tudo é muito mágico, né? E essa coisa, a materialização dessa magia, dessa coisa, né? Não só o Egito, outras sociedades também, mas no caso do Egito, isso fica muito mais evidente, né, pra gente, né? Mas tem relatos de como que eles lidavam com a sexualidade nessa época? Olha, a gente tem...
a gente tem 2 relatos, né, basicamente. Tem um, que é a chamada contenda entre Horus e Sete, né? Porque Osíris morreu, né? Então quem seria o faraó? Seria o filho, né, o Horus. Mas ele era muito jovem e o Sete era o irmão, né? Administrador, já vamos dizer assim, né? Isso aí no mundo mitológico, né? Sim. E aí então o que o Sete faz? Sete pede para o sobrinho ir dormir na casa dele, né? E durante a noite Sete vai e tenta colocar o esperma dele em Horus, né? Tenta transar com ele, né? O Horus percebe, coloca a mão e ele ejacula na mão de Sete. De Horus. De Horus. Né? Aí ele fala com a mãe dele, que é a Isis, falou, não tem problema. Cortou a mão do menino, jogou no rio, né? E fez assim, me dá seu esperma que nós vamos jogar na comida de Sete. Né? Então, aí o tribunal se reúne e o Sete diz, olha, Horus não pode ser faraó porque ele tem meu esperma. Né? Quer dizer, a noção da submissão. Né? Um faraó não pode estar submisso a outro homem. Né? Caraca. Né? Aí a Isis fala, isso não é verdade. Né? Aí há um debate, então vamos invocar os espermas. Né? E aí, então, que venha o esperma de Sete. Aí veio do rio, da mão do... Né? Que venha o esperma de Horus. Aí o Sete vomitou, porque ele comeu a comida com esperma, né? Caraca. Percebe? Então, que na verdade quem tinha o esperma era ele. Né? Ele que estava submisso. Tava... Estratégia da mãe, né? Da Isis. Tá? Então, o que a gente entende é o seguinte, que no Egito, né, depois tem outros relatos, havia um outro relato também de um faraó que saía à noite para encontrar com um general, só voltava de manhã. Isso é uma fábula, né? Mas o que a gente entende é que as práticas homoafetivas, elas não eram interditadas para as pessoas comuns. Apesar de você não ter quase nenhum relato. Eu só conheço uma tumba que tem um relato, né, dessas práticas homoafetivas. Né? Mas não importa, se tem uma... Já é o suficiente para... Né? Mas ela era interditada para esses cargos de liderança. Né? Sim. Que é a mesma coisa que acontece com o mundo grego. O mundo grego, na verdade, o amor entre homens era possível, né? Podia fazer qualquer coisa, só não podia ter penetração. Porque a penetração vai denotar a submissão de um pelo outro. E aí, como um cidadão, você que vota, né, nas assembleias, né, está submisso a outro homem, você perde esse poder essa força. Né? Você né? tem uma relação com aquela pessoa, você pode estar comprometido com ela, né? Não tem como você ter uma imparcialidade nessa hora, né? Então, essa é a noção. Então, a gente, que louco. Né? Eu acho que no mundo antigo é mais assim. As interdições são para cargos de... Já no mundo romano acabou. Aí o mundo romano não tem mais nada disso, não. Aí não importa. Né? Importa se você é bom ou não naquilo que você faz. Sim, sim. Já não importa mais qual é a sua relação, com quem você sai, com quem você se deita. Não tem. Tem um faraó que tem relato de uma morte trágica dele, né? Tipo... acharam, acho que a múmia dele e não tinha o tronco, que ele foi mordido por um hipopótamo, tem isso? Olha, isso eu não... Eu acho que sincero, Tucumã, alguma coisa assim, eu ouvi falar. Isso eu não tenho... Essa também, você me pegou bem nessa, hein? Essa me pegou. Às vezes essa também eu nunca vi, não, lenda de internet. Não, a gente tem faraós feridos, né, em combate, né, a múmia aparece lá, tomou uma machadada na cabeça e tal, né? Mas é muito louco também a perfeição que essas múmias contam pra gente, né? A quantidade de detalhes que você consegue encontrar ali, né? Assim, o processo de mumificação, ele acontece desde lá das pirâmides, só que ele é ruim, né? Assim, ruim? Naquela época era assim, não estava desenvolvido, né? Então, muitos desses corpos não chegam até a gente porque eles não suportam, né? Por conta do processo, né, não muito bom. Lá por volta de 1800, 2000, aí o processo está melhor. Aí a gente começa a encontrar, né, as múmias já mais perfeitinhas, 1500, né, 1400 a.C., elas já estão bem, o processo está bem sofisticado. Aí chega até nós aí numa boa. Você pega hoje, por exemplo, num cemitério normal, um corpo ali, 6 anos, você já pode abrir ali que não tem mais nada, né? Tá já tudo... decompôs tudo, é só alçada e joga pro lado, né?